Ai, gente, o nosso assunto agora é a adoção de crianças e adolescentes. As mudanças também que estão sendo pensadas pelo Ministério da Justiça e da Cidadania para esses processos de adoção. Hoje, segundo dados do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas do Conselho Nacional de Justiça, mais de 46 mil crianças e adolescentes estão em abrigos. Desse total, apenas 7 mil estão aptas para adoção. Mas o mesmo cadastro mostra que há mais de 37 mil pessoas interessadas em adotar. As regras atuais permitem que crianças fiquem mais de 2 anos nos abrigos. Esse tempo é considerado muito longo por especialistas e faz com que essas crianças cada vez mais fiquem distantes do perfil dos interessados em adotar. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Fábio Tancredi. Ele é advogado. Oi, Fábio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na sexta-feira, a Associação dos Advogados de São Paulo promoveu um grande debate sobre adoção, sobre mudanças previstas pelo Ministério. Qual é o balanço que dá para fazer do que vocês discutiram na última sexta? Bem, primeiro quero agradecer a participação e o convite. Além de operador aí no direito para assuntos de adoção, eu também sou pai adotivo, então eu sou um grande incentivador da adoção aí. Acho que é uma ótima alternativa aí para quem não tem condições de ter filhos biológicos e para quem pretende a filiação. Os debates aí sobre esse anteprojeto de lei que surgiu por iniciativa do Ministério da Justiça prevê alterações legislativas que buscam acelerar, ou seja, o tempo da criança de espera para adoção é o grande problema, objetivo, né? o grande problema, exatamente. Porque ela vai envelhecendo, né? Exatamente. E os pais, na maioria, querem bebezinho. E à medida que a criança vai ficando lá, vai ficando mais distante do perfil que o pai quer, né? O pai e a mãe. Pelo próprio número que você expôs agora, quer dizer, você tem 37 mil pretendentes à adoção versus 7 mil crianças. Quer dizer, é para se imaginar... A princípio era para estar todo mundo com uma casa, justamente. Né? E a busca desse anteprojeto, entre outros, né, nessa modernização, é tentar acelerar os processos, porque para adoção é preciso você ter um processo que destitui o poder familiar da criança, ou seja, ter a criança disponível para adoção, que é o caso dessas 7 mil crianças, e o processo de habilitação do casal que pretende, ou casal, ou adoção individual, né, ou até hoje pelos casais homoafetivos, que também já está sendo bastante aceito, né? Que bom, né? Sem dúvida. Depois que o STF promulgou e reconheceu a união homoafetiva como uma união reconhecida, né, e legítima, agora os casais homoafetivos também podem pretender essa adoção. Então isso também ajudou a gente a reduzir o número de crianças abrigadas, infelizmente tão grande aqui no nosso país. A principal mudança seria diminuir o tempo dessas crianças no abrigo? Na verdade, diminuir o prazo do processo. Que aí, consequentemente, vai diminuir o tempo que elas ficam no abrigo. É que, assim, essas alterações em legislação, às vezes, nem sempre elas acontecem na prática, porque na adoção ela depende de uma equipe multidisciplinar. Então, são psicólogos, assistentes sociais, Ministério Público, o próprio magistrado envolvido. Então, você tem, nesses procedimentos e processos, que são em geral tramitados nas varas de infância e juventude, tramitam junto com outros diversos processos. Então, assim, eles tentam priorizar. Por exemplo, a lei está prevendo prioridade a crianças de 1 a 6 anos, até para justamente, ou seja, conseguir uma família substituta o mais rápido possível. Assim como priorizar crianças com doenças das mais variadas ou com problemas de saúde, que também dependem de conseguir encontrar uma família que o acolha. Justamente. Então, existem algumas previsões que tentam priorizar estes processos. Mas a gente entende que toda criança que, de alguma maneira, esteja afastado dos seus pais naturais, né, tem urgência. Então, às vezes, assim, priorizar uma criança de 1 a 6 anos... Em detrimento de outras... Ou uma que seja doente, quer dizer, na verdade, eu acho que se você encontrasse os pais que pretendem a adoção e dentro daquele perfil, que é o que define, né, quando os casais ou os pretendentes à adoção definem a criança, né, que é o perfil da criança, se você tiver maior informação e ampliar esse perfil, você não precisa priorizar um processo de adoção de 1 a 6.
Porque todas as crianças, a gente entende que todas elas, crianças ou adolescentes, têm prioridade. Aquelas Com que não têm certeza. família, em ter a chance E de... esse cadastro, ele está bem informado? Ele tem bastante informação suficiente para conseguir agilizar esse processo? Então, o Cadastro Nacional de Adoção teve uma reforma por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em 2015 e, infelizmente, a gente entende, né, a gente que milita, entende que houve Um retrocesso. um retrocesso, porque criou situações mais estatísticas e menos informativas. Antigamente era possível ter documentos anexos ao cadastro com maiores informações, prestadas tanto pela equipe multidisciplinar como pelo próprio juiz. Então, um exemplo, se tem uma criança disponível para adoção com 9 anos e 2 meses e o pretendente inclui no cadastro que pretende uma criança com 9 anos, o cadastro não faz esse cruzamento. Não mostra essa de 9 anos e 2 meses. Justamente, que Olha. antes era possível haver esse encontro, esse cruzamento de E o que informações. fazer para melhorar isso? A legislação em si não sei se ela vai melhorar, até porque a proposta dessa alteração seria a criação de cadastros locais. A gente tem que haver uma melhora do cadastro nacional, Sim, da do que já ferramenta, existe. justamente. Para que ela seja mais usada. Exatamente. Então, melhorar tanto as informações, o banco de dados, como a ferramenta em si, o cruzamento que ela faz, nesse exemplo que eu dei agora, de encontrar o pretendente que quer uma criança de 9, ele pode adotar uma de 8,5. Ou de 9 e 2 meses. Justamente. 9 anos e 2 meses. Exato. Para fechar, o resultado desse encontro de sexta-feira, na prática, que vocês vão encaminhar para quem? Como é que está o encaminhamento que foi definido ali? Está aberto em audiência pública esse anteprojeto para manifestação, enfim, popular ou de quem quiser intervir nesse anteprojeto. E existe um cadastro que é feito junto ao site do Ministério da Justiça, onde está lá o anteprojeto, e a gente pode manifestar, ou seja, prestar a opinião de quem conhece ou de quem é operador do direito sobre a alteração legislativa, fazendo sugestões para... Então, a fase é de ficar atenta no assunto, para quem gosta do assunto, para quem tem interesse, porque tem um projeto aí que está sendo avaliado e a gente tem que estar acompanhando. Sim. A dica é essa. Exato. Vamos colocar na tela o site da OAB, gente, por favor. O endereço está aí, www.oabsp.org.br. Ali, como é que chega na adoção? Existe, dentro do site, tem um setor que é de comissões, e aí tem a comissão especial de adoção. Lá existe uma cartilha de adoção com perguntas e respostas que são bastante elucidativas. Bacana. Que a gente entende, para quem tem interesse de adotar, poder ter esse conhecimento, porque, na verdade, quanto mais conhecer o assunto, melhor é a escolha do perfil da criança e dos pretendentes. A sua experiência pessoal, você tem um filho, uma filha? Qual é a Eu idade? tenho 2 filhos. Os 2 adotados? 2 adotados. Que idades eles têm? Uma menina com 6 anos, que ela chegou para a gente com 1 ano e 2 meses, e um menino que chegou a 1 ano, hoje ele está com 1 ano e 9 meses. Que bacana. Então, você fala com bastante conhecimento de causa, né? Fábio, obrigada por dividir com a gente essas informações. É claro, é um assunto que a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a participação.